Ora bem, antes de mais uma boa noite às três pessoas que estão aqui a falar comigo por Skype: Miguel Ferreira, Carlos Reis e Pedro de Alarcão Lombarda. Desculpem se estão a dizer por ordem alfabética. Estão bons? Gostava de saber porque é que o Miguel foi o primeiro, mas pronto. Foi o que me apareceu aqui primeiro, desculpa. Tu estás tipo no meio entre os dois. Já percebi. É como sempre, por não ordem é? de crescente tamanho de gaitas, acho eu. Oh Miguel, tu foste ao podcast antigo do Rui? O lance do Eu não. escuro ou não? Pois Eu eu também não. mas acho que o Pedro foi. O Pedro foi. mais 50 bloggers e o Batatinha, mas nós dois. Eu nem sei se ele nos quer cá. Queres que a gente vá embora e fica só o Pedro ou o Rui? Não, eu gosto muito de vocês também. Por acaso eu tive os vossos nomes na calha para as temporadas anteriores. É verdade, mas eu tive de acabar Era aquilo. 516 e 845. Algum número tinha de ser. Bom, obrigado antes de mais por terem aceito participar nisto. E eu queria Agora neste que ninguém te ouve, né? Que nos corrijas, está bem, pronto. Ninguém me ouve, olha, que isto agora está a ter uma audiência boazita até. O outro também ninguém ouvia, não é nada de espetacular. Mas eu queria começar por vos perguntar, portanto, vocês juntaram-se para fazer este podcast que se chama Nas Nalgas do Mandarim, que já dura há mais de um ano, não é? É verdade. Foi 1 ano e meio, 1 ano e 75. Uma coisa É, assim. já se sente. Sim. Já Um ano em novembro de 2016. Ah, ok, então já é quase Tudo em 2 anos. portugueses e datas é com o Miguel. 10 perguntas ao Miguel. In the Nalgas of the Mandarin. Botox. Botox. Portanto, vocês já se devem estar a sentir velhinhos, não é? Já são muitos episódios. Não, velho é só mesmo o Pedro. Sim, porque... Pois, é verdade. Vocês os dois ainda... Tu, Carlos e Miguel, vocês ainda estão na flor da idade. Eu queria... Já não damos duas, mas ainda estamos na flor da idade. Estão quase a perder a virgindade. Mais um ano ou isso. É esperar pelo momento certo. Olha, eu vou aproveitar a dica da virgindade. Espera aí, Rui. Vocês sabem que a primeira vez que estive com o Rui foi para aí em 2012, nos primeiros CCR. Pronto, lá vem a E vergonha. tinhas que idade, Rui? Tinha... Não, tinha 18 anos. Tinha 18 anos. E eu já não lembro onde é que foi num auditório qualquer. Já não, acho que não foi. Foi no da Casa Pia. O que ainda é melhor, não é? Se eu tivesse 12 anos... Melhor para o que ele me contou. E até ele chegou ao pé de mim e disse: Carlos, nem sabes, perdi a virgindade hoje. E eu, bom, Rui. Senta-te aqui e conta-me tudo. E ele, não me posso sentar. Foi isso. Eu estou a gostar desta dor de cotovelo, não estava à espera. Mas eu queria... Não era para contar. Ele depois corta. Desculpa, se calhar era segredo. Desculpa. Não, fizeste bem. Há os momentos em que uma pessoa tem de se revelar cá para fora, não é? Não é sempre nas partes mais esperadas. Mas Tu para outro podcast convidaste para aí 17 bloggers de 5 Não é deles que eu não verdade. conhecia. E eu nunca lá fui. Não, na boa. Epá, Carlos, vamos lá ver. Foi o Cinema Xunga, foi o Francisco Rocha, foi o Samuel e foi a Inês Moreira Santos, não foi mais ninguém. E o Maltês. Foram 5. E foi esse grande blogger de cinema que é o Batatinha. E o Batatinha. Que abriu uma discoteca para crianças. Lembro na altura a ver se ele ia falar com a sua voz normal, mas fez o episódio todo com aquela voz de palhaço mesmo. Mas sim, mas sabes que eu ouvi-o sem a voz de palhaço. E foi bastante estranho. Sim, porque ele chegou ao estúdio da Universidade Autónoma e estava sem maquilhagem, portanto ele passou por mim e eu não sabia quem ele era. E depois ele disse-me: ligou-me, olha, está aqui, sou o António B, o Batatinha e tal. Depois ele chega ao estúdio e é que se transforma. Acho que foi o melhor momento de bipolaridade que vi na minha vida, porque ele parecia que se estava mesmo a transformar. Fez tipo... Depois é que saiu o espírito mau dele. Mas eu queria perguntar há 10 minutos atrás. Vamos lá começar isto. Ok, agora é que é. Uma pergunta, isto vai ser tudo perguntas para os três, portanto falem o que acharem melhor e etc. Eu queria perguntar como é que surgiu a ideia de fazerem um podcast os três juntos. Pedro, como és o favorito do Rui, se calhar conta tudo. Este podcast é filho do Carlos, não tem nada a ver com isto. Ele só me importunou um dia na minha vida pessoal e eu à 7ª ou 8ª vez lá o atendi, porque já não parecer mal. E ele disse-me: olha, vamos fazer um podcast. E eu não percebi muito bem a chamada, estava um ruído, disse que sim. E quando fui a ver, estávamos a fazer um podcast. Mais ou menos assim, e depois entretanto o Miguel apareceu. É verdade, porque curiosamente havia uma agora... versão sem mim, Rui. Pois,
Mas nós não podemos falar nisso porque assinámos aqueles documentos de privacidade. Havia outra pessoa, uma celebridade, que até vai à televisão. Era tipo o gajo que o Ringo Starr substituiu nos Beatles, era isso? Foi mais Regresso ao Futuro. Pois, este foi... Eu sou o Michael J. Fox. Era o Eric Stoltz, não é? Sim, isso exatamente. É o Eric Stoltz. E depois nós começámos a gravar desde a primeira gravação que saiu tudo bem. Ou seja, havia aqui... Parece que nos conhecíamos há muito tempo, porque nós já nos conhecíamos, mas nunca tínhamos falado. Assim, como seres humanos que somos. E a coisa saiu bem. Quer dizer, também saiu bem. Manda caralhadas, e pistas e mamas. Quer dizer, o que é que há de sair mal? E um bocadinho de cinema também no fim. E olha, e depois tem sido assim, sempre aqui a falar, gravar. Pronto. Sim, o início, deixa-me dar aqui se calhar um conto. Não, Carlos, vê lá, se tu continuas ofendido. Que se calhar daí o Pedro e o Miguel apareceu, porque eu na altura, antes de começar, o podcast foi, diz-me lá, Miguel, novembro de 2015? Sim, 2015. Novembro de 2015. E eu avali uns meses antes, estava muito viciado no podcast do VHS, do Paulo e do Daniel, que tu também entrevistaste no outro podcast que exato. tinhas. Mas não são... E eu gostava muito do podcast deles e achei que era um conceito muito giro fazer um podcast de cinema mesmo. Entretanto, apareceu não também nessa altura. Não é nada que se compare com o Deus, um de cinema mesmo, a sério. Sim, não, o deles também é de cinema, mas eu queria uma coisa mais ampla. Eles têm mesmo. Aliás, isso depois nós é que discutimos como é que haveria de ser o nosso conceito de podcast, os três. Mas na altura apareceu também o podcast, de certeza que conhece e que ouviste, da Nês Pronocu, que tinha outro conceito muito giro, que era o conceito dos desafios. E então, pronto, tentamos logo fazer algo que fosse uma mistura das duas coisas, do cinema e desse espírito de desafios, assim, com duas opções terríveis. E pensamos logo tivemos imensos títulos em cima da mesa, nós até podemos revelar aqui alguns. Miguel, ajuda-me, a gente tinha tantos em cima para escolher. Era um tanto. Voando sobre um ninho de nalgas. Era Apocalipse assim, Nalgas, era tudo com Apocalipse Nalgas, tínhamos tudo com nalgas. Aliás, a gente gravou um episódio só com nomes, não foi? Isso deve estar... Alguns guardados em algum lado. Acho que sim, mas voando sobre um ninho de nalgas é demasiado bom, porque é que vocês não ficaram com esse? Acho que foi o finalista, juntamente com as nalgas do Mandarim. Mas depois fomos para as nalgas do Mandarim. Pronto, mas depois veio o voto do público e mudou tudo. Curiosamente, há um episódio 0 em que era para ser o voto do público, não é? É verdade, nunca foi para a frente. Só que depois nós tivemos que não houvesse nenhum voto. Só uma pessoa a ouvir. Era uma pessoa a ouvir, era complicado. Era questão de vocês próprios votarem. Vocês costumam estar juntos, os três, na vida real, ultimamente? Costumam encontrar-se? Ou é sempre assim, nestas vias estranhas em que podem estar nus e estão a falar uns com os outros via Skype? Deixa só o Miguel sair do colo do Pedro, ele já te responde. Senta no puff. Até os primeiro ano, se calhar, nós estava cada um na sua casa. Eu sou de Coimbra, o Carlos é de... O Miguel é alentejano, de Grândola, ali perto de Espanha. Ao pé de Espanha, isso. E o Carlos é do caralho mais velho, não é? Como diziam os nossos fãs do Norte, ele é do Algarve. Só que eu nunca os conheci, porque sempre que eles me tentavam vir aqui a Coimbra, eu não atendia o telefone. E os 7 anos que tentei-te levar aos TCN também, que gostaste sempre. Eu estava lá, só que eu não me reconhecia. Estava com um decote vestido de jeitosa. Blogger de moda. Exato. Pipoca mais doce. Entretanto, o Miguel vai trabalhar para Coimbra, aí há uns 6 meses, Miguel? Uma coisa assim. Sim, desde novembro. Andas a fazer lá as coisas para as crianças, não é? Envolvendo ciência e tal e coisa. Comunicação de ciência, continuo nisso, só que agora aqui, pronto. Então agora tenho estado mais com o Pedro e o Carlão, olha, tem que vir cá. Se quiser levar com o maroto, tem que vir aqui. 3 já é companhia. Mas o Carlos eu já conhecia dos TCN, pronto, pelo menos uma vez por ano, dava-lhe um abraço. É verdade. Mesmo que fosse daqueles falsos, não é?
Só tipo, não é? Não me deste o prémio, não é? Como ele agora está a fazer comigo. Eu só te vi uma vez. Só me viste para te lembras uma vez, mas eu Só mais. Estavas de costas nas outras. Como é que fiz? Foi no Casa Pia, né? Na Casa Pia. Foi na casa Não te Pia, lembravas foi de nada da noite anterior. Oh, Rui, eu vou a esta cena desde o cinema de Turim. Por isso, Ui, é mamei todos na Casa Pia. Aliás, já que estamos a contar as histórias dos TCN, lembro também a primeira vez que vi o Miguel nos TCN aí nos Turim. Que ele chegou ao pé de mim e contou-me que era a mulher mais sexy do mundo. Cara. Tu sabes que é a mulher mais sexy do mundo, não foi? Diz lá. Que conta. Foi a irmã Lúcia, que foi a única mulher que fez vir o Papa. Esta foi do Miguel, não tenho mérito nenhum nesta. Está muito boa. Acho que o Nilton acabou de vos roubar essa piada. Quem? Não conheço. Então agora mudando de assunto, não falando de podcast nem de TCNs, nem do lado ressabiado do Carlos por não o ter convidado para o podcast anterior. Não, é na boa. É na boa, é. Bom, mudando de assunto, nem falando de podcasts nem dos TCN, queria-vos perguntar, até agora, de 2017, qual é o pior filme que vocês viram? Deste ano? Tem que abrir o Letterboxd, espera aí. Eu tenho andado... Não, que viram não precisa necessariamente ser de 2017. O pior filme que viram em 2017. Este ano? Sim, mas que não seja deste ano. Miguel, tu é que vês muita merda, vá, começa já a responder. Opa, enquanto se calhar nós foi pensamos. aquele que eu vi há pouco tempo, que a gaja está presa no mesmo dia. Esse filme é horrível. Chama-se Before I Fall. Em português é Antes que eu faleça ou Antes que eu... Antes que eu faleça. E é terrível. É um teen movie, mas uma cena muito mal editada em que ela está com as amigas, é uma tontinha, o caralho, depois tem um acidente e em vez de falecer acorda no mesmo dia. Então pronto, é lá perceber que depois tem que ficar a melhor pessoa, mas é muito mau. É mau. E quem é que te avisou antes de ires ver que ia ser uma grande merda? Eu já vos expliquei, alguém tem que ver estas merdas, não é? É chato, aborrecido, mas tem que ser feito. Não, mete aquelas merdas de repetição de dias, eu não resisto. Mas este é francamente mau. Mas é tipo... Mas qual é a lógica disso? Tem alguma explicação por trás ou é... Não, ela em gaiata era boa pessoa, mas depois ficou parvalhona, começou-se a dar lá com umas amigas putas e não sei o quê. E de repente ela... Então a graça divina decidiu... Pumba. Decidiu, ela fica presa no mesmo dia para perceber que afinal no fundo sempre foi boa pessoa e tem que ajudar lá uma gaja que ela fazia bullying e um totó que era o grande amor da vida dela. Opa, é muito mal. Mas como é que uma pessoa pode ficar boa por ficar um dia presa numa... Isso não faz... Não, ela repete o dia centenas de vezes. Então é tipo Groundhog Day, mas em É o versão... dia da marmota, mas para deficientes mentais. E com uma atriz cachopa terrível. É muito mau. É baseado num best-seller. Pronto, isso também à partida... Yeah. Deve ser bom. Há os pontapés, tipo aquele com a chavala... Agora não me lembro do nome dela, que ela também fica em coma e tenta avisar o namorado. Como é que isso se chama? Esse não vi, mas é do mesmo género, pronto. Opa, foge. Que horror. Então e vocês? O resto? Epá, tem que ser um filme do outro ano ou pode ser deste ano? Pode ser um filme qualquer que tenhas visto este ano. Este ano. Não precisa de ser deste ano. Epá, eu acho que só há um, que é aquele Assassin's Creed. Mas esse à partida já sabe que vai ser mau, não é? Quer dizer... Epá, eu nem sequer conheço o jogo, mas vi e pensava que aquilo fosse uma história medieval de gajos tipo aos pinotes, não é? Saltos e cambalhotas e matar gente. Sim. Mas não, aquilo é um gajo qualquer que metem numa máquina e o gajo vai para o passado na cabeça dele. É terrível. É terrível. Quer dizer, eu estar a dizer que vi, se calhar seria um exagero, não é? Porque eu adormeci, o quarto de hora, acordei e tal, mas é terrível. É muito mau. Epá. Mas esse eu já conheci, infelizmente já não quis ver, mas pá, lamento a tua experiência, Pedro. É que o pior que isso, já agora desculpa lá, é que eu estava a vê-lo na presença da minha esposa. Ela disse, vê o que tu quiseres, eu estou aqui, mas podes ver, que eu não te incomodo, não te vou dizer nada. E depois dizia sempre, que merda que tu estás a ver, que merda é essa? E depois um gajo sente-se na obrigação de dizer, não, porque se eu vou dizer que é uma merda, ela diz, mas se é uma merda, porque é que estás a ver? Não é?
A voz da razão. Isso é o que a minha mãe diz sempre. Se é tão mau, porquê é que vês? Olha, foda-se então. Elas têm É razão. assim? Elas têm razão. Eu sei, mas há coisas que têm que ser feitas. Pode haver um filme que seja muito, muito merdoso e depois tenha o final mais espetacular de todos os tempos, não é? É dizer, verdade, é verdade. Pois, é preciso chegar lá. Pois, lá está. Às vezes custa. Mas, e tu, Carlos? Estava a ver que ias te esquecer de mim. Essas merdas que se vê, fiquei logo para o fim. Aí foi esse. Mas próxima pergunta. Não sei, eu acho que foi o Noivo Infiel 2 das Brasileirinhas, com o Kid Bengala. Mas que merda é essa? Procura, Noivo Infiel 2, Brasileirinhas. Kid Noivo Bengala, Infiel. Vivi Fernandes, Mónica Matos, Júlia Paz. Epá, não sei. 7 minutos que aguentei, não gostei muito. Mas é um filme de tirar e pôr ou é pronto, de... Isto tirar e pôr na expressão da laranja Tu mecânica. queres dizer com isso, tirar e pôr? Então, lá está. O The Old In Out, In Out, In Out. É isso? Não sei do que te falas, até estou a ficar envergonhado com essa conversa. Esse filme existe? Prefiro que mudes de assunto. Esse filme existe? Noivo Infiel? Noivo Infiel 2, procura. Por caraças. Pronto, também já vou chegar ao IMDb depois. Mas tu Eu não. Calma, Miguel, eu depois mando por correio. Pô. Eu acho que o Rui É um está bocado disfarçado. pegajoso, O Rui mas- está disfarçado. Estou disfarçado porquê? Estás a O Rui só viu o disfarçar? primeiro. Estás a dizer que não o conheces, nunca viste? Ok. Depois tenho aqui 10 cópias de backup em DVD. Caso uma deixe de funcionar, já tenho aqui mais 10 em celofane para guardar para o futuro. Pronto, voltando a outras coisas. Vocês os três, eu não mencionei isto no início, mas vocês os três são proprietários de estaminés blogueiros. Agora por ordem alfabética, que é para não ferir suscetibilidades. O Que ar Carlos tem... desprezo quando disseste isso. Está em blogueiros. Então um gajo a manter um blog há 12 ou 13 anos todos os dias, está Mas- em blogueiro. Mas não é um mau nome. É Foi como se ótimo. é uma casa virtual, um estabelecimento virtual que por acaso é um blog. Portanto, é mais do que um blog. Mas, portanto, estava a considerar-vos mais em conta. Mas pronto, tu, Carlos, tens o Cinema Notebook, o Miguel tem o Créditos Finais e o Pedro tem, lá está, o Cinema Xunga. Vocês... Espera aí, qual é o único com título internacional? Sou eu. É impressionante. Esse logo é É classe. dedicado àquele filme do Notebook. que é o filme preferido do Carlos. Os primeiros 5 anos era posto só dedicado a esse filme. Depois mudou. Dei para o 12 de novembro. Exato. Vocês, agora, esta é uma questão que já vos vejo muitas vezes a discutirem e tal, a pressão das redes sociais sobre os blogs e assim, mas vocês, comparado de há uns anos, tipo, sei lá, 7, 8 anos, ou se calhar até menos, vocês acham que têm menos vontade de escrever nos blogs por causa da maior rapidez das redes sociais ou por serem diferentes e por chegarem a pessoas diferentes? Acho que vais ter 3 respostas diferentes, mas estou mais curioso É de ouvir ótimo. Estou Espetáculo. mais curioso de ouvir a do Pedro, por isso diz lá o Pedro primeiro. Sem desprezo, Miguel, não sou como o Rui. Opa, ora é essa. Ora é essa. Eu acho que todos nós temos o nosso estilo diferente. E, por exemplo, o estilo do Miguel e o estilo do Carlos são muito mais compatíveis com este tipo de escrita diária. Opa, eu não consigo escrever pouco. Sim. Eu já pensei várias vezes, olha, vou começar a escrever só um parágrafo sobre um filme, mas quando dou comigo, passou 1h30 e eu já vou ali, sei lá, 2 páginas de texto. Estás ali a contar a história da gaita do teu primo, a fazer não sei o quê. Mas, Todas as coisas têm que ser contextualizadas, não é? Claro. Não podem tirar assim as coisas para o ar. claro, os factos têm de... Lá está. Mas continua, desculpa. E as pessoas não leem. As pessoas não leem. Aliás, as pessoas até mesmo não... Se fizeres um post no Facebook que tenha o ler mais, as pessoas não leem essa merda. E se fizeres um post no Facebook sem uma imagem, as pessoas passam. Percebes? E no meu caso também é associado à falta de tempo, não é? E tenho tido cada vez mais falta de tempo. Mas, por exemplo, se estás-me a perguntar, e já tínhamos falado nisto na nossa outra conversa. Sim. Acho eu, talvez. De uma outra forma, mas sim. Se as redes sociais, o imediatismo das redes sociais vieram acabar um bocado com a produtividade dos blogs, no meu caso sim. Eu falo de muito mais coisas, mas escrevo muito menos no blog. Sim, mas mantens o teu estilo, pelo menos no Facebook no teu Facebook, não é? Quer dizer, não...
É como se estivesse a ler o teu blog, mas não no blog, fosse no Facebook. Porque eu não sei como é que são vocês, mas a minha vida é extremamente chata, não é isto, não é? Não é este regabof constante. E eu preciso de vez em quando, por acaso na bocado estive a falar isso com o Miguel, se um gajo não exterioriza quando ele te massajava as costas. As costas, entre aspas. Um gajo mata-se, não é? Sim. Um gajo tem que ter este mecanismo e depois ainda por cima depois um gajo tem filhos e tens sempre este bocadinho que tu podes exteriorizar, ser um bocado assim uma pessoa diferente. Sim. Porque eu sou uma seca de pessoa na vida real. Pronto, um gajo exterioriza desta maneira. Sim, eu com a minha mulher ao perto nem abro a boca, que eu levo logo 2 estaladas. Portanto, eu também fecho-me aqui na garagem para gravar isto. Ela nem sabe que eu tenho um podcast, que assim não ouve. Posso dizer as asneiras todas que me apetece. Mas voltando à questão que tu colocaste, Rui, já passei, acho por 3 fases diferentes nessa questão. Sim. E neste momento, por exemplo, eu no que diz o Pedro, e eu concordo com o que ele diz, mas sinto muita falta do blog do Pedro por uma questão, é que as coisas eram intemporais no blog do Pedro e no Facebook é tudo muito temporal, ou seja, os assuntos passam, passado uma semana, morreram. E não ficam arquivados, nem nada, e perde-se tudo. E nem os consegues encontrar nunca mais. O Facebook é feito para tu não encontrares nada. Para as coisas morrerem no tempo. E no blog não é assim. No blog as coisas ficam e são de consulta até, passado alguns anos, procurares um assunto no Google, etc., aparece-te e vais lá ter. Mesmo que se for pelas pesquisas mais estranhas, muitas vezes acontece no Sim, o blog do Pedro é pintelhos. Procurares pintelhos no Google e nem estou a brincar. Não, pintelheira. Pintelheira, exatamente. Desculpa, pintelheira, vais parar ao blog do Pedro. E acho que é a única coisa que sinto muita falta, principalmente nesta relação que tinha com o Cinema Xunga, que foi, e fica já aqui a homenagem, já que não consigo massajar as costas presencialmente como o Miguel faz massagem aqui no teu programa, foi o blog do Pedro que me fez criar o meu, porque eu era um fã ultra do Cinema Xunga e foi uma das razões que eu criei quando tinha 18 anos, portanto há 14 anos atrás, criei o meu blog. Em relação a mim, pessoalmente, já passei por essa fase de desgostar muito das redes sociais, porque eu tinha no meu blog sempre 5, 6, 7, 8, 9 comentários por cada post de pessoas diferentes, com as minhas respostas dava sempre 15, 20 comentários por cada entrada, e isso perdeu-se completamente porque essa fase da reação e do comentário passou completamente para o Facebook, para as redes sociais. As pessoas hoje em dia já nem visitam os blogs, as pessoas visitam os links que aparecem no Facebook para os blogs, quanto muito. Não vão ao blog diretamente, tipo, tendo nos favoritos? Já não tens nos favoritos ou nos feed readers, como havia muito antigamente os feed readers, uma pessoa, eu consultava tudo. E perdeu-se isso. Eu passei essa fase complicada de não aceitar muito bem isso, ou até de se calhar estar revoltado com isso. Hoje em dia não tenho problema absolutamente nenhum e faço o blog por uma simples razão. Eu faço o blog para consulta daqui a 20, 30, 40 anos e por isso é que tento atualizar todos os dias e quando não atualizo todos os dias, mesmo que fico uma semana sem atualizar, quando vou atualizar, atualizo os dias todos e portanto aquilo continua como sendo um diário. Para daqui a 20, 30, 40 anos, eu, os meus filhos, seja quem for, consultarem aquilo e verem os filmes todos que eu vi e as coisas todas. E portanto faço aquilo por uma questão pessoal. Até já pensei às vezes fechar aquilo, ficar privado, mas não deixo estar público. Agora não me preocupo minimamente se vão lá, se leem, se não leem. Não tenho mínima preocupação em relação a isso. Porque é para as conversas que eu gosto, as discussões que uma pessoa tem, hoje em dia tens nas redes sociais, não precisas do blog, o blog está morto, né? Como já muita gente disse. E portanto é uma questão, é um arquivo pessoal, uma coisa que eu vou mantendo. Sim. Epá, é assim, no meu caso, eu tenho um blog que está mais moribundo que os vossos 3 juntos, porque eu no último ano e meio só atualizava para pôr os links dos podcasts e assim. E ultimamente voltei outra vez, de vez em quando, quer dizer, há uma semana escrevi um texto sobre o Get Out, que foi tipo uma coisa que me saiu. E pus no Facebook e aquilo criou logo muitos comentários. Criou muitos comentários e só por isso depois fui ver as visualizações e só por ter partilhado aquela merda no Facebook, lá está, tinha muito mais visualizações do que todos os outros posts. Mas isso por outro lado também me chateia, como também me chateia ter de partilhar as coisas do podcast via Facebook como se fosse uma obrigação, porque as pessoas não vão lá parar de outra maneira. Mas pronto, é uma mudança dos tempos. É uma realidade. Não é? Tu partilhas no Facebook se pretenderes debate, não é? Mas o blog também te oferece essa liberdade de tu poderes escolher se queres ou não partilhar o post e de continuares ali com aquele teu cantinho. Isso eu acho muito importante e é o que o Carlos diz.
serve para consultarmos daqui a um tempo, epá, e não há nada como o blog. Tu olhas para o blog e vês ali ao longo dos anos meses que não escreveste, meses que escreveste mais e tu sabes o que é que viveste naquela altura. Epá, Sim, isso é um espelho muito interessante da tua vida, não é? E do teu cinema e que não encontras em mais lado nenhum. E há montes de posts, alguns, que eu às vezes ponho porque me apetece desabafar, eu ponho no blog e não ponho no Facebook e sinto que aquilo ficou para mim. Mas está ali no blog, não é? Toda a gente pode ler, mas... E há outra questão muito interessante também, que é, Miguel, desculpa interromper-te, que é os próprios comentários ficam guardados para sempre, não é? A gente ainda no outro dia estávamos a rever aquela questão do avô da blogosfera que tu já não Pois foi. E é engraçadíssimo ver os comentários, algumas pessoas que parece que viraram para o lado negro da força e as outras, e é muito engraçado ver o histórico, não é? De que é que vocês estão a falar? Nada, coisas, conversas privadas aqui da malta das nalgas. E é engraçado também consultar isso, ver como é que as pessoas reagiam em 2006, 2007, 2008 e como é que agora reage. Epá, é engraçado. E é uma coisa que no Facebook não é possível, porque no Facebook as coisas morrem. Quer dizer, se calhar aparece na memória de quem escreveu. O Pedro de vez em quando partilha um post de 1 ano ou 2 ou 3, mas as coisas morreram, não é? Na altura ficam completamente arrumadas. Nem dá para pesquisar, a não ser que a pessoa que tenha memória, que aparece este dia tem memórias e partilhe, quer dizer, é um assunto que ficou completamente arrumado e que nunca mais ninguém vai voltar a rever. Ninguém tem paciência para correr durante horas o feed de alguém no Facebook para procurar o que é que seja. Exatamente. Bom, isto agora ficou aqui um momento muito sério. Pensei que vocês queriam dizer caralhadas, não é? Muito sentimental. Não, mas falta só acrescentar uma coisa, que é a evolução disto. Porque tu antigamente tinhas o teu blog, tinhas o teu espaço, era como se fosse a tua casa. E as pessoas iam à tua casa... Lá está, o tal estaminé, não é? E respeitavam-te, não é? Ou se não te respeitavam, diziam, epá, não concordo contigo, tudo bem. Agora, tu metes merda que eu quero, és uma merda, és um filho da puta, os teus gostos, mata-te, não é? É sempre o tom, é sempre um bocado esse. Sim, Pedro ainda está traumatizado com o Alien Covenant. Com as reações. Foi bastante civilizada aquela conversa. Comparado com outras merdas que a gente já tem andado aí metido. Eu lembro que uma vez, quando eu estava no Espalha Factos, tive um colega que escreveu uma crítica muito negativa à sequela do 300 e uma pessoa foi lá fazer um comentário que eu nunca li na vida e nunca voltei a ler. Que é, mas tu comes merda às colheres. E eu achei, uau, foi para isto que as threads de comentários foram criadas, para uma pessoa poder dizer estas coisas. Mas voltando mais à palhaçada, queria-vos fazer uma pergunta que não deixa de ser importante, mas que, lá está, deriva de várias outras temáticas. Vocês acham que, se houvesse um confronto entre o Arnold Schwarzenegger e a Linda Reis, quem é que ganhava? O avô do cabecinho vermelho, que era. Agora ou há um tempo atrás? Não, agora. Hoje. Sim, hoje. Neste Em momento. primeiro lugar, temos que ir ver as notícias se algum deles morreu, não é? Portanto... O Schwarzenegger está vivo, que eu sigo no Facebook ainda. A Linda Reis também está aqui comigo. Pois. Quem é a Linda Reis? Era uma. Ela não pode dizer nada que ela está de boca cheia agora. Basicamente é uma senhora que ficou conhecida por ir fazer sessões de strip no Herman Sick e que saltava para cima do José Figueiras para lhe dar muitos beijinhos. Mas, okay. Mas pronto. É parecida até com a mulher do Cavaco Silva, não é? Só que mais nova. Já estou a ver. Exatamente. Mais inchada. Sim. Então, mas o que é que vocês acham? Eu já tenho resposta, mas vou esperar pelos meus colegas. A Linda Reis metia sobrenatural ou não? Já não me lembro. O quê? Não, metia sobrenatural ou não? Não, ela metia sobrenatural pelo facto daquele ser tão bizarro, mas era bem real, infelizmente. Um bocado lynchiano, mas digam lá. Só fazia strip, estou a confundir com outra que falava com os mortos, não era? Havia uma outra também que era espírito, que era, não me lembro dela. Mas vá, respondam lá que eu fico para o fim, vá. Manda rasgar-me pelo botão. Eu acho que ganha ela, talvez. Exato. É? Ela é que é a técnica. Tu votas nela e tu, Pedro? Sim. Ela ganhava sempre, não é? Quando o Schwarzenegger ganhasse, ela voltava-se a levantar, não é? Tipo naqueles filmes de múmias, que os gajos levantam-se assim dos vampiros, levantam-se assim numa última coisa. E o gajo nunca conseguia acabar com ela. E até nem que fosse pelo cansaço. Ganhava sempre. Eu voto no avô do cabecinho vermelho. O avô do cabecinho vermelho.
Vocês alguma vez já pensaram mesmo no assunto porque é que a avózinha tem uma boca tão grande ou não? Olha, pronto. Está a entrar a música final, é isso que está a acontecer? Bem, agora vem o Fernando Rocha a entrar. Uma última pergunta um bocadinho mais nostálgica, vá. Quer dizer, se calhar para o Miguel e para o Carlos não fará tanto sentido porque são mais novinhos. Já estamos a ser escolhidos. Vou já abrir Brooke Shields com 14 anos no Google. Espera aí, Não, Brooke Shields. A questão é que vocês... A questão é que... Bom, Se fosse há 30 anos e vocês tivessem a idade que têm hoje, mas fosse há 30 anos e decidissem começar um programa na altura, como é que vocês imaginariam que teriam a fazer isto? Numa rádio pirata escondida numa cave, sei lá onde, não sei. Tinha que ser num primeiro andar, não é? Senão o sinal só ia até à Pronto, lá casa está. da vizinha. Pois, é isso. Estás a falar de programa de rádio, não é? Sim, ou podcast, mas quer dizer que não poderia ser podcast na altura, não é? Tinha de ser, tinha de ser um programa da amiga Olga. Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um nas Nalgas do Mandarim. Vocês são novos, vocês são crianças, têm 15 anos e andaram na Casa Pia, mas eu passei a fase das rádios Piratas. Locais, das rádios piratas. Não fazia rádio porque ninguém me convidou para fazer nenhum programa. Eu chorava todas as noites, adormecia a chorar, enrolado em posição fetal, por ninguém me convidar. Mas acompanhei essa fase. E um programa de cinema tinha 0 de audiência. Mas isso tem sempre, não é? Pois, até agora, exato, até agora tem. Tinha 0 de audiência. Apesar de na altura haver os clubes de vídeo e as pessoas gostarem muito mais andarem muito mais excitadas com o cinema do que hoje em dia. Muito mais, sim. Tenho as dúvidas. Mas qual era a pergunta? Como é que vocês imaginariam que isto aconteceria se fosse há 30 anos? Como é que teria de ser? Sabes que nas rádios locais tudo valia tudo. As pessoas ninguém se admirava com nada porque era uma coisa nova e era só uma malta nova a inventar coisas. E valia tudo. E eu acho que a recepção seria boa, sempre. E se dissesse caralhadas e pizzas e mais... Isso seria igual, sim. O acesso à informação é que era diferente, não é? A tua mãe não podia ouvir. Havia uma mística maior. A minha mãe ainda não pode ouvir, não é? Ela também não quer. Chegavas a casa, a minha mãe também. A minha mãe sabe, nem sabe. Um dia, Coitada. mas um dia Nunca vai saber. No jantar de Natal, onde estiver a família toda reunida, vai haver um bug no vosso computador que vai passar uma maratona de caralhadas vossas. Ou pior, o empregado de mesa conhece-te a voz. É? E é fã. Então Pedro, Bombarda. E a minha mãe, quem? Que isso aconteceu? Eu não conheço. Não aconteceu. Estava a ver. Não, ainda não. É o que ele quer. Agora que estou a passar a barreira dos 24 fãs, é possível que já comece a acontecer. E falando de coisas interessantes, estava aqui a procurar imagens da Brooke Shields nua no Google. Pois me parecia que estavas muito caladinho. Ela foi capa da já Vogue aos está com as 14 calças anos. em baixo. Foi capa do quê? Da Vogue aos 14 anos. Foi a mãe. A mãe é que a prostituiu. Completamente. Eu não vou dizer que dela... estava aqui a procurar Brooke Shields age 14 e apareceu-me isto, mas... Mas porquê a obsessão de quereres procurar coisas da Brooke Shields com 14 anos? Foi com a idade que ela filmou a Lagoa Azul. a Lagoa Azul. Ok. Pensei que era um pois é, bocadinho mais bebê. velhota. Pensei que já era mais... Não, tinha 14 anos quando filmou a Lagoa Azul. E aos 14 já comia azeitona preta? Não sei, era capaz. Já, pelo menos lá. Sem se engasgar. É que houve uma altura em que os filmes americanos, quando precisavam de um miúdo de 10 anos, contratavam um rapaz com 20 e depois ele dizia, eu tenho 10 anos! E depois mudou. Depois lá está, uma mulherzinha mais feitinha, uma pessoa a pensar que já é legal, não é? Mas depois olha. Isso é como aqueles putos do liceu, naqueles filmes dos anos 80, dos slashers. Que têm todos 35 anos, não é? Os atores. Sim, das séries do Beverly Hills, né? Na temporada 10, Sim. que eles já tinham 40 anos, mas estavam 12º. Exato. Chumbar a matemática, tudo jeito. É assim a vida de adolescente. Bom, olhem, não sei se vocês têm alguma mensagem final para deixar cá para casa, cá para os ouvintes. Se alguém soubesse a Gisele Bündchen tem apelos públicos, a gente agradecia. Sem essa dúvida. Isso é importante. É importante para nós. Se alguém tivesse informação, nós Não, agradecíamos. obrigado pelo convite. Ora é essa. E vai, continua. Pronto. Mas estás a vocês falar também. daquele primeiro podcast que o teve que me convidou deste.
Epá, ele levou mesmo isto a peito. Não, mas falando a sério, eu tinha uma lista interminável de... Interminável não, tinha mais 20 ou 30 nomes e a minha ideia era continuar lá na rádio, mas infelizmente não pude e vocês eram mesmo os próximos. Tu, Carlos e tu, Miguel. Claro. Essa Não, conversa que sério. estás-nos a dar é Não, aquela amiga que leva as amigas boas para a discoteca, que é conduz normalmente. Sim, epá, tens bem a porreira e tal. Eu tenho a Tu eras a prova próxima que eu ia aqui. comer, mas Eu tenho não a deu. prova. Eu tenho a prova aqui, mas pronto, vocês não acreditam na minha boa vontade, então. Não tem nenhuma última mensagem, então? Está tudo dito? Pá, nós, a única coisa que nós queremos dizer é que te apoiamos a 100% no teu novo projeto e estamos aqui prontos sempre que algum convidado falhar e precisar de alguém para dizer umas coisas. Podes sempre Então ligar. é assim que o Pedro conseguiu aparecer no outro podcast. É oferecer-se. Já percebi como é que isto funciona. É tipo, uns gajos dão uns palmadinhas às costas uns dos outros. Não, é assim. Não, é assim que Miguel, a se pessoa calhar a tem que chegar mensagem ao que a lado. gente quer também deixar passar, que também é um mito do nosso podcast, é o que é feito da Quecoa, não é? Pelo menos eu e o Miguel temos sempre muita curiosidade nisso. Sabes quem é Quecoa, ou Rui, ou não? Não sei, mas não, prevejo que não seja uma coisa boa. É, bem Ninguém Não, é sabe, uma coisa ninguém sabe, muito eles é que boa. O sabem. Rui É uma tinha coisa- pai 5 anos quando passou as marés vivas na TV. Eu tinha 58. Sim, explica lá. A Quecoa é do Baywatch já vai, agora que vai ver o filme, se alguém souber o que é feito dela, porque ela desapareceu mesmo do Google e tudo, não aparece nada depois de 2002, 2003. Desaparecida do Google. Está desaparecida de tudo e a gente tem curiosidade de saber se ela Epá, continua É boa ou não. Stacy Camano, não é? Stacey Sim, Camano, senhor, exatamente. sim, Por isso senhor, nos mas isto puderes é- ajudar, Rui. Mas isto foi um spin-off do Baywatch, foi? Ou era... Eu ou acho que era vai, tipo- foi. Pronto. Eu já estou ofendido com essa pergunta, por isso nem respondo. E também houve o Baywatch Night. O Mitch era detetive. Exatamente. À noite. Era sobrenatural, confirma-se que era do sobrenatural. ou Acho não? Não, que era, não, pá. não, É que não era, faz. não era, não Era. Isso foi um episódio qualquer com voodoo que tu deves ter visto. O gajo era só detetive à noite e no Salvador de dia, cara. Eu vou Tenho ver. aqui tudo no disco já. Muito bem. Pronto, Tá, então olha, acreditamos. ficam Pronto, com, Rui, então agora- com esse pedido, não é? Agora faz aquele exercíciozinho que é retirar todas as falas do De Carlos, não é? exato. E eu- E fica um episódio espetacular. Já sei, Carlos. A segunda season é que era para ser tipo X-Files. Acho pronto. O que eu já Mas vi da depois primeira, cancelado. não há cá nada de. Tinha tudo para resultar, não é? Pá, então era tão bom. Bom, então vá, obrigadinho, assim. Um abraço. Boa noite, com licença, obrigado, bem-ajam. Clique. Muito bom. Pronto.